Hoje é 9 de setembro de 2016, repercute na imprensa ainda um comentário trocista feito pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Henrique Mota, referindo o ferimento que cegou parcialmente da vista esquerda uma universitária que fazia parte de manifestação, quando, durante a manifestação, foi ferida por um estilhaço de bomba lançada pela PM. Afirmou o tenente-coronel em questão, Henrique Mota, sobre o acidente seríssimo que deixou a moça parcialmente cega. Quem semeia rabanete, colhe rabanete. Em razão disso, foi ele afastado da manutenção e da direção do combate da Polícia Militar contra manifestações de rua. Em síntese, foi recolhido para preservá-lo. Vem o episódio a contento, porque sequencia outros também acontecidos com manifestantes em vários locais do país, principalmente em São Paulo. Há algum tempo atrás, aliás, há mais de ano, esse episódio cegou também parcialmente de uma das vistas o fotógrafo, o jornalista Sérgio Andrade da Silva, que moveu a ação contra a Fazenda do Estado aqui em São Paulo, pretendendo indenização porque foi ferido por uma bala de borracha disparada por policiais militares. A decisão é do juiz Olavo Zampol Júnior. Esse juiz fazendário, eminentíssimo magistrado, não só julgou improcedente a ação, como, paradoxalmente, condenou o jornalista a pagar honorários, embora beneficiário do sistema que leva à gratuidade das ações em razão da pobreza ou da miserabilidade parcial. A sentença do eminente magistrado vai abaixo, sem comentário qualquer, sem arrazoamento qualquer, mesmo porque o escritório deste advogado é responsável pelo patrocínio da defesa e pelo patrocínio da ação movida contra o Estado, sem comentários laterais, portanto, apenas segue a decisão do magistrado e seguem também as razões de apelação a serem transferidas a julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A eminentíssima autoridade judiciária em questão afirma que o jornalista é responsável, sim, pelos próprios atos, porque se pôs na linha de tiro, ou seja, esticou o rosto à face, pondo a face e o rosto vulneráveis perante os disparos feitos pelos policiais militares. Não é a primeira, não será a única vez em que o manifestante perde a visão total ou parcial em razão de conflitos com a polícia militar. Em termos bem simples, afirma o juiz que o jornalista não deveria estar lá, arriscando-se. Deveria pôr-se em local abrigado ou fora do contexto das manifestações. Mais ou menos, em outros termos, aquilo que o tenente-coronel da Polícia Militar, hoje afastado, acentuou: quem semeia rabanete, colhe rabanete. Ou seja, quem se põe na linha de tiro esse disparado, obviamente, em direção ao tronco da criatura, acima do ventre, na parte superior do corpo,
quem semeia rabanete, colhe rabanete. O juiz Olavo Zampol deu as razões que deveria dar e o fez com decisão antecipada da lide, independentemente das provas produzidas. Condenou o jornalista a pagar honorários ao Estado. O jornalista agora é mais um cegueta. A imagem de um conto de Eça de Queiroz, em que havia uma caolha que carregara o menino no colo quando pequeno. O menino cresceu e, crescendo, tornou-se adulto. E, em se tornando adulto, começou a ter vergonha porque a mãe era caolha, tinha um olho só. E um dia a mãe foi obrigada a dizer à antiga criança, agora um homem já espadaúdo, o que havia acontecido. Ou seja, quando o hoje homem amadurecido era criança, criançola, menininho, havia cegado o olho da mãe com um garfo que carregava as mãos. O exemplo não vale, quiçá tenha valor até onomástico para justificar o pedaço emocional da crônica. A verdade é que o juiz Olavo Zampol Júnior condenou o cego a pagar honorários ao Estado, à própria Fazenda, quando tiver condições a tanto. Evidentemente, porque por enquanto, além de cego, é miserável. Sem comentários, a justiça deve ser obedecida quando a decisão transita em julgado. Obviamente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo há de examinar isto. Quanto ao mérito, este escritório é apenas encarregado, em bonam partem, numa atividade obviamente gratuita, é encarregado de fazer o queixume do cego chegar ao segundo grau. O povo há de julgar, há de examinar. O juiz tem razão ou o juiz não a tem. O tenente-coronel da Polícia Militar tem suas razões ou não as tem. De qualquer maneira, se quando justificada a atividade que cegou a moça e igualmente cegou parcialmente Sérgio Andrade da Silva, se quando a justiça coroar finalmente o conflito judiciário em questão, ou outro há de ser fixado. Ao encerramento das decisões, quem semeia rabanete, colhe rabanete. Eis a questão.